Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje o assunto aqui no Doc.com são as finanças do município de Ponta Grossa. Para isso recebemos o secretário municipal de gestão financeira, o Odailton Souza. Vai falar para a gente a respeito da arrecadação do IPTU e também das previsões de arrecadação para 2015 da Prefeitura de Ponta Grossa. Ele trata também da questão aí envolvendo as perspectivas para aumento do orçamento do município ao longo dos próximos anos, com a entrada dos impostos gerados pelas novas indústrias que estão se instalando no município de Ponta Grossa. Também vamos falar a respeito da 11ª edição do Prêmio Mérito Empresarial, que é organizado aí pela ACPG e também pelo Sind Lojas. Tudo isso você confere depois do intervalo. Não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Voltamos com o programa Doc.com no bloco dos destaques desta semana. Na Câmara Municipal de Ponta Grossa, os destaques, O assunto em pauta ainda é o projeto do vereador Pietro Arnaud, que trata da extinção da função do cobrador de ônibus aqui em Ponta Grossa. Esse projeto, depois de toda a repercussão que deu, envolvendo as entidades, a entidade civil organizada, também o sindicato que representa a categoria dos cobradores, o autor, juntamente com o vereador pastor Luiz Bertoldo, que assina junto o projeto, e o líder do governo na Câmara Municipal, Romualdo Camargo, fizeram um substitutivo geral ao projeto original. 3 pontos são aí fundamentais nessa mudança entre o projeto original e também em relação ao substitutivo geral feito pelo próprio autor, juntamente com mais o líder do governo na Câmara. O projeto original trata da questão da extinção da função de cobrador de ônibus de forma gradual, ou seja, à medida em que forem saindo, a Aviação Campos Gerais, que é a detentora aí da prestação de serviços, não fica obrigada a recontratar. Isso muda com o substitutivo. Ele fala que 100% da frota da Aviação Campos Gerais tem que ter a bilhetagem eletrônica e, consequentemente, os cobradores, a função de cobrador não mais existirá, passa a não existir, e quem entra em operação aí para as linhas que ainda necessitarem chama-se agente de bordo. O cobrador vai passar a ser chamado de agente de bordo e que vai ser definido aí, muito provavelmente pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, as linhas em que o agente de bordo deve operar. E nos outros casos, os cobradores, hoje cerca de 500 cobradores, seriam realocados em outras funções internas da VCG e também em novos postos de trabalho, que seriam aí os locais de venda desse bilhete. Afinal de contas, se é 100% de bilhetagem eletrônica, para aquelas pessoas que eventualmente andam de ônibus, utilizam o transporte coletivo, elas têm que ter alguns pontos de venda desse cartão, onde ela vai poder comprar mais ou menos como um cartão telefônico, que vem lá com 20 unidades, 50 unidades, a pessoa vai chegar, vai comprar o seu cartão e vai usar aí na medida em que achar necessário. Essa é uma das principais mudanças. O projeto original previa o fim gradual e o substitutivo prevê aí o fim imediato da função de cobrador, entrando em cena o agente de bordo. Outra mudança é a questão aí do bilhete único. Que muito foi falado na campanha Prefeitura de Ponta Grossa em 2012, o bilhete único, que é aquela forma com que as pessoas possam descer do ônibus e ingressar, pagando a mesma passagem, o mesmo valor da passagem, sem ter que ir até um terminal, um dos terminais do transporte coletivo. Esse bilhete único, segundo o autor do projeto, o Pietro Arnaud, será possível se essa medida for aprovada pela Câmara Municipal de Ponta Grossa. O que ocorre é que a empresa ela ficará aí apta e liberada a contratar ou a comprar, adquirir
um sistema de reconhecimento facial do usuário. Ou seja, a do usuário vai lá, vai fazer um cadastro e vai ficar nesse software, vai comprar a sua passagem, né, ou vai utilizar, a partir do momento que ele utiliza essa passagem, ele vai ter lá 2 horas, 3 horas, enfim, isso depende de regulamentação. Mas vai ter lá um determinado tempo em que ele poderá descer de um ônibus, ingressar no outro pelo reconhecimento facial. É uma questão tecnológica e realmente a discussão que gira em torno desse projeto é muito essa questão da tecnologia, né, tomando lugares de postos de trabalho, mas que infelizmente, né, isso já aconteceu em muitas áreas e agora chega no transporte coletivo. Logicamente que o município, a empresa, enfim, tem que tomar o cuidado adequado para que esses pais de famílias, que são os cobradores, que por muito tempo aí, alguns muito tempo estão dedicando a sua vida de trabalho nessa função, eles não sejam prejudicados, né, vão para outras funções, de repente aí o próprio município pode fazer uma parceria com instituições de ensino técnico, como, enfim, vários cursos que são disponibilizados através do poder público, através do Sistema S, né, para capacitar essas pessoas para que possam ocupar outros postos de trabalho. A questão tecnologia no lugar da mão de obra humana, parece-me que não vai ter mais como aguardar em relação ao transporte coletivo, porque vai desonerar a tarifa, vai desonerar a planilha que implica na tarifa aí paga pelo usuário. Cerca aí de 70 mil pessoas, estima-se, utilizam o transporte coletivo em Ponta Grossa diariamente. E em meio a toda essa discussão, como eu já disse, essas são as principais propostas do substitutivo que está em trâmite na Câmara Municipal e vai ser votado em breve juntamente com o projeto. Mas em meio a toda essa discussão, o vereador Antônio Aguinel, que é o líder da oposição, ele que é do PCdoB e que defende a classe dos cobradores, ele fez um adentro muito que deve ser levado em conta, né? Sugerindo com que os supersalários, né, segundo ele, supersalários que são recebidos por alguns diretores da aviação Campos Gerais e, segundo ele, implicam também onerando a tarifa, poderiam ser cortados. Segundo ele, cerca de alguns diretores da VCG ganhariam aí algo em torno de R$40 mil mês, né? Ou seja, um diretor equivale a quase 40 cobradores, porque o salário do cobrador fica em algo em torno de R$950. É uma questão a ser considerada, afinal de contas, se isso realmente implica na planilha, né? Não se tem essa informação, até porque informações em relação ao contrato, em como se dá esse modus operandi do contrato do transporte coletivo, sempre é difícil obter essas informações, mas se realmente esses altos salários desses diretores implicam aí em percentuais na planilha, também é preciso rever, afinal de contas, porque só os cobradores de ônibus. Logicamente que isso envolve uma outra questão, como eu já falei, a questão da tecnologia entrando no lugar dessa mão de obra, mas por que não, no momento em que se discute essa questão, também rever esses super salários. Bom, esse foi o destaque desse bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando a respeito da 11ª edição do Prêmio Mérito Empresarial aqui em Ponta Grossa, organizado pelo Cindy Lojas e pela ACPG. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, agora para uma conversa com a gerente institucional e financeira da ACPG, Associação Comercial, Industrial e Empresarial aqui de Ponta Grossa, a Maria Grabeschi. Boa noite, Maria. Boa noite. Pois é, vamos falar então sobre o mérito empresarial, esse prêmio aí que valoriza a atuação das empresas, do prestação de serviço e do comércio local. Como que estão as inscrições para participar dessa que é a 11ª edição? Exato. As inscrições já estão abertas. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de abril, tanto pelo site da CPG ou presencialmente, indo até a secretaria da entidade. Já pode aproveitar e levar os documentos necessários que devem ser entregues na secretaria.
E esta é uma parceria entre a CPG e o Sindlojas, né? É a 11ª edição, como você já falou, e atende o segmento de indústria, comércio e prestação de serviços. E qualquer empresa desses 3 ramos podem participar ou existe algum outro critério para poder estar participando desse mérito empresarial? Existe critério, sim. Um deles é que a empresa ela deve de ser associada à CPG ou Sindlojas no mínimo 3 meses. E também já está atuando em suas atividades no mínimo 3 anos. E outros requisitos que daí também tem no site que ela pode visualizar, e também dentro desses requisitos são os documentos que eu falei que ela tem que apresentar até o dia 10 de abril. Ou seja, então 3 meses associada ou a CPG ou a Sindlojas e 3 anos de atuação. Exato. Esse é o critério ali para poder participar. E eu vi que até uma entrevista do presidente do Sindlojas falando que os próprios associados, né, tanto da CPG quanto do Sindlojas, pode estar entrando no site também para um campo ali que ela pode indicar uma empresa que o associado acredita que pode estar concorrendo a esse prêmio. Isso mesmo? Correto. Então, o associado, se ele tiver uma empresa que ele vê que está dentro daqueles critérios que a associação pede, pode sim indicar, tem um campo específico onde ele vai colocar o nome dessa empresa e qual o ramo de atividade. Aí ela também pode participar sim do prêmio. E essa questão de valorizar, já está na 11ª edição, afinal de contas é um demonstrativo aí que deu certo. Lógico que a empresa ela vai adotar medidas para aquilo que ela acredita ser correto, mas esse prêmio vem a valorizar essas medidas tomadas pelas empresas, né? Tanto nesses 3 ramos, desculpa, que você citou, que é a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Isso. Além de contribuir e incentivar para que ela tenha essas ações, né? Porque dentro delas também ele tem que ter ações dentro da área social, né? Também ele tem que estar tem alguns critérios da área ambiental, que claro que alguns segmentos, principalmente indústria, ele precisa estar adequado dentro de algumas normas ambientais. Então é uma forma de reconhecimento dessas empresas estarem atuando dessa forma. Certo, e eu lembro do evento até do ano passado, em que as empresas realmente elas participam, né? São participativas em relação a isso. Exato. É uma maneira que eles têm de apresentar a todos a sua empresa, de poder estar contando um pouco da história, porque cada empresa ela pode, né, fazer um pequeno texto onde vai ali enaltecer desde o início que foi, né, da luta para a construção daquela empresa, como também tem ela pode estar convidando os seus clientes a participarem, além de seus familiares, amigos, também os clientes podem prestigiar a empresa. E vai até 5 de maio as inscrições? Até 10 de abril. 10 de abril. Isso, iniciou agora em março, certo, e vai até o dia 10 de abril. 10 de abril. Isso, claro que se for a necessidade a gente vai ver para prorrogar, mas a primeira data seria dia 10 de abril. Certo, e o evento em si lá é no final de agosto? Isso, o evento acontece dia 28 de agosto, como de costume ele acontece no Clube Ponta Lagoa, no centro. O início 19 horas, aí tem toda aquela programação que o pessoal vai ficar sabendo. Certo, e muitas pessoas também podem imaginar, mas como é feita a escolha, né? Afinal de contas temos muitas empresas em todos esses ramos. Como é feita a escolha? Existe um comitê gestor deste prêmio, onde, claro, também está o Sindlojas, CDL, Sindicato Rural, que são nossos parceiros, e aí é feita a escolha dentro das categorias, claro que, além de, porque a empresa, ela tem que também fazer a entrega da documentação, então é feita toda uma avaliação, e aí é feita a escolha dos 3 ganhadores, que seria um ganhador de cada categoria. Um ganhador de cada categoria, como Exato. Você já falou, indústria, comércio, prestação de serviço. E lógico que dentro desses critérios de escolha está todos os projetos que a empresa desenvolve, e, como você falou, em questão ambiental, questão também de participação com a sociedade, né? Exato. Afinal de contas,
todas as empresas que estão, elas visam lucro, logicamente, mas elas têm que dar também o retorno para a comunidade onde elas estão inseridas. É mais ou menos isso também que esse prêmio ele valoriza. Isso, ela tem que atuar na área social também, né? Que seria atender, claro, a nossa população e desenvolver projetos, tem vários projetos bem bacanas. Então, é uma forma de também contribuir com a sociedade em si. Pois é, e é interessante também até frisar para o nosso telespectador que lá quando ele vê o evento, vai acontecer no dia 28 de agosto, o Mérito Empresarial, né? Partiu muito antes, né? Toda a organização, processo aí de inscrição, mesmo essa formação desse comitê que avalia essas empresas, eles começaram muito antes, ou seja, existe todo um trabalho, né, até chegar no momento final, que é o evento em si. A festa em si. A gente sempre inicia já em meados de janeiro, a gente já tem que dar início, porque são uma série de providências que nós devemos de tomar para que esse evento lhe aconteça, né? Desde a organização, a escolha dos ganhadores, como será feito a festa. Então, tem toda uma organização por detrás, uma equipe grande que trabalha arduamente para que até o dia 28 de agosto dê tudo certo. Então tá certo, vamos aí, deixa até o espaço para você convidar as empresas, né? Ou as pessoas que de repente conhecem empresas que podem participar, irem até a CPG ou pelo site da entidade para fazer a inscrição. Isso, então as empresas que tiverem interesse podem entrar no site da CPG, que é www.cpg.org.br, faça lá a sua inscrição ou indique uma empresa que sabe que se encaixa naqueles requisitos que o prêmio exige. É um prêmio que vale a pena participar, vai enaltecer muito a empresa participante. Maravilha, eu agradeço então a sua presença aqui no programa Doc.com, falando desse prêmio que já está consolidado aí em meio à sociedade pontagrossense, né, que acontece a sua 11ª edição. Afinal de contas, até a gente conversava antes da entrevista, o Doc.com está fazendo 4 anos, parece já uma vida, né? Imagine aí para o seu 11º ano do evento. Parabéns também pela organização da CPG nessa questão. Eu que agradeço o espaço, né, que é sempre dado a nós, a nossa associação comercial, e esperamos muitas inscrições e que o prêmio seja grandioso. Tá certo, então essa foi a conversa com a gerente institucional e financeira da CPG, a Maria Grabeski, falando para a gente a respeito do Mérito Empresarial, que está neste ano em sua 11ª edição. As empresas aí que quiserem concorrer, como ela já falou, podem procurar aí a CPG ou através do site da instituição. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com uma conversa sobre finanças, mas dessa vez do município de Ponta Grossa. Quem vai estar aqui com a gente é o secretário municipal de gestão financeira, o Odailton Souza. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta agora na entrevista desta semana com o secretário municipal de gestão financeira do município de Ponta Grossa, Odailton Souza. Boa noite, Odailton. Boa noite, Eduardo. Obrigado pelo convite. Pois é, Odailton, questão financeira envolvendo as prefeituras de um modo geral. A gente percebe pelos noticiários que a situação financeira das prefeituras não estão aí a contento, né? Isso muito por conta também por uma fase ruim que passa tanto o governo do estado quanto o governo federal. E todas as prefeituras dependem desses repasses, né, do estado e da União para manterem suas atividades também. Agora, uma questão pontual e que a prefeitura ela arrecada diretamente junto com o munícipe é o IPTU, o imposto aí sobre os imóveis, né, que encerrou agora, começou, né, a primeira parcela ou a parcela única, né, nesse mês. Como foi essa arrecadação, né, do IPTU, como está sendo essa arrecadação, afinal de contas as pessoas podem optar também pelo parcelamento, e o que ele representa, o que essa arrecadação representa para as finanças do município? Como você falou,
o momento atual do país não é muito favorável, a economia não está num momento bom, e isso reflete diretamente nos municípios por conta do repasse que vem tanto do governo federal quanto do governo estadual. E aí a expectativa que se cria para os municípios, a única receita que os municípios têm seria o IPTU, que é uma receita mais significativa, e aí certamente ela cria uma expectativa grande, mas no caso de Ponta Grossa, certamente ela colabora muito para a situação do município, mas ela não consegue suprir a demanda que o município tem por conta da queda das outras arrecadações, tanto do ICMS quanto do Fundo de Participação do município. Mas é uma receita bastante significativa, e o que importa, o que é o mais importante para o município é o fato de que a gente tem no mês de março, nesse ano, no dia 10 de março, agora foi o vencimento da cota única ou da primeira parcela. E aí o valor foi bastante significativo, a gente teve quase 20 milhões arrecadados de IPTU, ou deu até mais um pouquinho, deu 21 milhões e 200 mil. 90% desse valor é composto pela cota única, que em Ponta Grossa possui um desconto muito bom, né? Ou seja, um desconto de 20% para quem faz o pagamento da cota única. Com certeza, para quem tem a disponibilidade financeira de fazer o pagamento à vista, você não tem hoje nenhum tributo, ou mesmo para a compra de alguma mercadoria, um desconto de 20%. Hoje o IPVA tem 3% de desconto. 3%? O IPTU 3% não dá quase na mesma. Não é um incentivo para você pagar em parcela única o IPVA, por exemplo. Já o IPTU, sim. Já o IPTU com 20%, muitas pessoas optam por guardar, né, um pouco ali dos recursos, principalmente de questão de 13º salário, exatamente, enfim, para quitar e já, né, se ver livre, digamos assim, desse imposto. Que é um imposto, né, como a gente até falava antes da entrevista, né, sobre moradia, né, o que é essencial para a pessoa. Sem dúvida. Você veja, a alíquota do IPVA é 3,5% do valor do bem. A alíquota do IPTU de uma residência que tenha calçada, que tenha meio-fio, que tenha muro, que esteja em condições, esteja bem conservado, é 0,8%. Então, justamente como você falou, por se tratar de um imposto sobre uma necessidade, uma das primeiras necessidades é a moradia, né? Então, a alíquota é bem mais baixa do que outros impostos, e aí, por isso, ele acaba se tornando um imposto até não é tão bem visto pelas pessoas, porque ele é considerado para todo mundo, ele é um imposto caro, né? Mas a alíquota dele é muito menor, porque o valor do bem é muito maior, e a necessidade, principalmente, é sobre a moradia de todo mundo. Então, mas ele é muito importante para o município, porque ele vem direto para o município. Então, o que você paga de IPVA, 50% do IPVA vem para o município, não é o valor todo. O que você paga de ICMS, ele é arrecadado ao governo estadual, e depois vem parte do que foi arrecadado, vem para o município. O IPTU, diferentemente desses dois impostos, fica em Ponta Grossa e é aplicado diretamente aqui. E como eu já falei, por ser um valor significativo, um valor maior que é recebido no mês do vencimento da cota única, ele acaba ajudando bastante a gente equilibrar as contas no início do ano, e aí, por algum período, conseguir manter esse equilíbrio, que normalmente vai até julho, agosto, quem sabe até setembro, e aí, infelizmente, a gente volta a ter um período de dificuldade por conta que as parcelas, que o pessoal que não pagou à vista, paga parcelado, mas chega no final do ano, acaba essa parcela, o IPVA, que também é parcelado, também acaba, e aí a gente sempre fala que nós temos, no primeiro semestre, 8 meses de arrecadação e 6 de despesa. No segundo semestre, inverte-se isso, né? Nós temos 6 meses de arrecadação e 8 de despesa. Por isso que o controle que a gente tem que ter nesses meses iniciais é o que vai garantir um final do ano mais tranquilo. Certo. E você falou em questão de mais ou menos 20 milhões arrecadados com o IPTU, com parcela única, ou aquela também quem pagou já com a primeira parcela que entrou, né? Mais ou menos 21 milhões. Isso. Qual a expectativa até o final aí da arrecadação? A estimativa é que a gente chegue no final do ano com cerca de 40 milhões. Pela amostra que a gente já teve da primeira parcela do pagamento à vista, eu creio que ele vai ser cumprido, porque já foram arrecadados aí 21 milhões e 200, que é o número exato, e 90% disso é a primeira parcela. Então, quer dizer,
a gente tem aí 1 milhão e quase 2 milhões arrecadados por mês, eu tenho 9 meses, já dá 18 milhões. Então eu creio que a gente vai conseguir chegar aí num número bem próximo aos 40 milhões e que vai ser útil aí no decorrer do ano para manter as atividades do município, que a gente já vem aí há 2 anos com dificuldade financeira, mas nós não tivemos nenhuma interrupção de serviço essencial e conseguimos, mesmo assim com dificuldade, executar obras e manter os serviços, e alguns que existiam foram até ampliados. E Odeilton, a gente sabe que a medição dos imóveis, ele estava realmente defasado aqui em Ponta Grossa, né? A medição é aquele que vai resultar no valor a ser pago pelo IPTU. E foi feita uma atualização por satélite, georreferenciamento, essa é a palavra exata. E algumas pessoas se sentiram ali, viram, né, no valor do IPTU uma diferença grande entre o ano passado e esse ano, e de repente se sentiram ali prejudicadas com esse novo estudo, né? Algumas com razão ou todas ali realmente não estavam atualizadas? Na maioria dos casos, o que aconteceu, que a gente já sabe que o IPTU em Ponta Grossa está há 14 anos desatualizado. Quer dizer, a planta genérica de valores há 14 anos não sofre nenhum reajuste. Ou seja, quantas reformas, quantas ampliações não foram feitas ao longo desses 14 Exatamente. anos em várias residências? Com certeza. E aí, se você pegar o que a inflação acumulou nesses 14 anos, que foi o que foi sempre feito, esse reajuste somente da inflação, e pegar a valorização dos imóveis, principalmente por conta dos últimos anos aí que a gente teve um aumento de demanda por conta de facilidade de financiamento, e o valor de venda dos imóveis subiu muito, essa defasagem é muito grande. Só que aí a gente pensa que o fato de ter valorizado o imóvel não quer dizer que as pessoas venderam e essa valorização se transformou em dinheiro disponível às pessoas. Tem pessoas que estão há 20, 30 anos na sua residência, moram no mesmo local. Obviamente que o imóvel vale mais do que está no IPTU, mas isso não quer dizer que o contribuinte tem condições de pagar mais IPTU porque o imóvel dele valorizou. Então, a gente não pode usar isso como referência. E uma forma que a gente encontrou de ser uma forma justa de fazer isso, uma forma mais coerente, é justamente através do georreferenciamento. Porque se um imóvel tem uma valorização por conta da posição comercial que ele está, de um desenvolvimento que o bairro teve por algum motivo, a gente não pode penalizar o contribuinte por conta disso, taxar sobre isso, cobrar sobre isso. Mas se a gente verifica que a pessoa tinha uma construção, um exemplo, de 50 metros quadrados e hoje tem uma residência de 200 metros quadrados, obviamente essa pessoa teve uma melhora de condição de vida. E o fato gerador, o que origina o pagamento do IPTU, é realmente a metragem quadrada, o tamanho do imóvel. E aí, esse sim, a gente fez a atualização, não do valor da planta genérica de valores, aumentando o metro quadrado para todo mundo. A gente fez esse trabalho, que continua fazendo, e vai cobrar IPTU a mais das áreas que foram constatadas que são maiores. Nós temos aí como referência, foram 32 mil notificações, ou seja, você vê, foram 60 mil imóveis que foram fiscalizados. 32 mil apareceu para nós que a gente tinha diferença de área. Ou seja, mais de 50% dos imóveis tinham diferença real do que foi constatado, do que estava no registro da prefeitura. Então, essas pessoas sim tiveram, a gente fala, não é um aumento no IPTU, um aumento da área construída que resulta em um IPTU a pagar maior, mas o valor do metro quadrado ainda é o mesmo, porque a área aumentou. E, em média, dessas 32 mil residências que tiveram aumento de área, eles tiveram 90% de aumento de área. Então, vamos falar assim, se você tem uma casa com 50 metros quadrados, ela passou a ter 95 metros quadrados. Então, quer dizer, quase todos esses, em média, esses imóveis, tiveram quase 100% de aumento. Quase dobraram. Quase dobraram. E isso sim, pelo nosso estudo, de 31 milhões que era o previsto de IPTU, ele vai para quase 40. Então, realmente é um trabalho que era muito importante ser feito e a gente está fazendo, na nossa visão, uma forma de justiça fiscal, ou seja, a gente está cobrando
de quem realmente deve e não tinha regularizado o seu imóvel por algum motivo. Mas, como você perguntou, isso tem problemas? Eventualmente, um problema e outro podem aparecer, porque é um software que faz, é feito por computador, alguma divergência pode acontecer. Mas de 32 mil notificações, eu tive menos de 2 mil pedidos de revisão. Então, você coloca aqui, a margem de erro é menor do que 10%. Isso, assim, não estou dizendo que todos estão errados, quer dizer, foram as pessoas que não concordaram com o que foi cobrado e o que constava no carnê do IPTU e na notificação e estão pedindo revisão. Então, nós não temos o número do quanto realmente as pessoas tinham direito ou não. Todo mundo tem o direito de pedir a revisão, mas se o motivo do pedido da revisão está correto ou não, isso vai ser só depois do trabalho feito mesmo. Depois do trabalho feito, porque aí quando pede-se a revisão, a gente manda o nosso pessoal a campo conferir, constatado que realmente não estava correto, a revisão é feita e todos os benefícios, ou 20% de desconto e a redução no IPTU é feita. Se for constatado que não era, é mantido o valor que foi lançado e se o protocolo foi feito antes de 10 de março, em tendo direito a desconto, o desconto também vai ser concedido. Sim, é uma forma aí também de agilizar, né? Porque se fosse colocar um pessoal da secretaria ou da prefeitura para ir casa a casa fazendo o trabalho de quanto que está na planta, quanto que se aumentou, seria realmente aí um trabalho para mais de um ano. Exatamente. Né? Agora, por o georreferenciamento, como você falou, ele é bem mais prático e aquelas pessoas que se sentirem lesadas, elas podem procurar o município, como você falou, menos de 2 mil procurar, né? E se tiver algum descompasso, pode realmente ter aí o valor abaixado. Sem dúvida. E o número que nos chamou muito a atenção foi o fato de mais de 50% das residências terem aumento. Claro que teve aumentos que não passa de 10%, ou seja, uma casa de 100 metros foi para 110. Foi um ou dois cômodos que foram ampliados, é uma ampliação pequena. Mas tem imóveis que estavam, isso a gente verifica, tinha imóveis que estavam em bairros registrados com 50 metros e foram constatados mais de 350 metros construídos. Quer dizer, a realidade é totalmente diferente. E a gente escuta muito, óbvio que teve pessoas que não gostaram e reclamaram de forma bastante veemente por esse trabalho ter sido feito, mas do outro lado também a gente ouviu muitas pessoas que, assim, olha, que bom que vocês estão fazendo isso, porque eu tinha minha casa aqui, eu pagava R$600 de IPTU, o meu vizinho tem uma casa que é 2 vezes ou 3 vezes maior que a minha e pagava 200 porque ele não regularizou a casa dele. Então, assim, da mesma forma que existe... Ou seja, não era justo. Não era justo, exatamente. Então, existe a reclamação por conta de quem teve a sua casa fiscalizada e teve o aumento e, obviamente, não fica satisfeita, mas, em contrapartida, a maioria da população vai sentir o ganho. Inclusive, aquele que teve o aumento vai ser beneficiado por conta que, com mais receita, a prefeitura pode prestar mais serviços, né? Exatamente, aquele ditado, né? O que é combinado não sai caro, né? Está em lei, né? A questão de o metro quadrado, quanto se taxa em cima do imóvel, né? E de acordo com o tamanho dele é que vai resultar no tamanho do IPTU. É uma questão mais complexa essa questão de reclamação. Logicamente que ninguém gosta de pagar imposto, nem eu, nem você deve gostar, mas é necessário, né? No sistema em que a gente vive, né? De arrecadação de prefeitura, estado, união, para poder retribuir a população, né, em obras e melhorias. Só que o momento, como eu estava falando, de escândalos de corrupção e tudo mais, a pessoa vê subindo combustível, subindo isso, subindo aquilo, entra tudo num bolo só e acaba expressando a insatisfação das pessoas. Mas nessa questão do IPTU pontualmente, 14 anos de defasagem é bastante, né? Sem dúvida. A prefeitura teria que, em algum momento, tomar uma atitude para atualizar mesmo essas metragens. Porque, como você falou, era para ser 31, foi para 40 milhões com esse estudo. Mas não que aumentou o valor cobrado, mas sim, né, atualizou a ficha. Na verdade, a gente só está cobrando aquilo que está construído. Exatamente. Isso a gente está falando sempre em valores, né? Mas a gente também tem o número em metros quadrados.
Ponta Grossa tinha 15 milhões e 500 mil metros quadrados de construções. 15 milhões. Isso, 15 milhões e meio. E meio. A gente encontrou mais 2 milhões e meio de metros quadrados que não estavam sendo cobrados o imposto, quer dizer, ou seja, isso é muito significativo para a receita do município. E isso nós estamos falando assim, de aumento. E tem um outro número que também é importante a gente falar, que a gente encontrou no georreferenciamento cerca de 32 mil imóveis que são terrenos baldios ou terrenos sem construção. Certo. Desses 32 mil, a gente não houve tempo para fazer todos, por conta que o trabalho iniciou no final de agosto de 2014 e a gente trabalhou até dezembro. Então a gente teve aí menos de quase 4 meses para trabalhar. A gente conseguiu verificar aí 8 mil desses terrenos baldios. E desses 8 mil terrenos, 2.500 já tinham edificações novas, ou seja, isso é ainda pior, porque quando você ainda tem um aumento de área, normalmente já tem, quer dizer, se é um aumento de área, aquela primeira área já estava regular, então a gente já sabe que alguns limites de construção foram respeitados. Agora, esses 2.500 imóveis são totalmente irregulares, e aí a gente, além de ter o problema, ter a questão do IPTU que não está sendo recolhido, a gente não sabe se essas casas estão sendo construídas de acordo com as normas, se estão respeitando recuo de calçada, se eles não estão sendo construídos juntos com outros imóveis, se o que está sendo, se aquilo ali se o tamanho da construção é permitido pelo urbanismo. Então isso é ainda mais grave, né? Além de atrapalhar o IPTU, ele acaba atrapalhando, ele é um crescimento desordenado do município, né? Então é um trabalho do georreferenciamento que é um início que nós estamos fazendo, que a longo prazo certamente ele vai trazer resultados muito melhores do que só a arrecadação. Mas é um trabalho que tem que ser desenvolvido e mantido constantemente para que a gente possa ter informação não só financeira, mas também do crescimento de para que região a cidade está crescendo e que tipo de construção está sendo feito. Tá certo, doutor. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando um pouco mais a respeito das finanças do município de Ponta Grossa, aqui com o secretário de Gestão Financeira, Odailton Souza. Nós vamos para um rápido intervalo, portanto, e na sequência a gente volta. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com na continuidade da entrevista com o secretário municipal de Gestão Financeira do município de Ponta Grossa, Odailton Souza. Odailton, falávamos da questão pontual do IPTU, né, no bloco passado, de tudo que envolve arrecadação e do que ele representa para as finanças do município para 2015. Mas comparado a outros meios de arrecadação, como o ICMS, o IPTU até fica um pouco abaixo, porém ele entra de uma forma direta, né, com uma parcela única e tudo mais. Mas você me falava que o ICMS, o IPTU é 1/3 do ICMS, é isso mesmo? É isso mesmo. O que a gente tem de previsão para arrecadar em 2015 com o IPTU são 40 milhões. Como eu falei, desses 40, 21 e 200 já foram arrecadados. O ICMS, a previsão é de 120 milhões, quer dizer, ele é muito mais significativo para o município, o ICMS, do que o IPTU, só que a diferença é que o ICMS ele tem repasses semanais, ou seja, toda terça-feira eu tenho um repasse de ICMS, que não é um valor fixo, é um valor variável. As 2 primeiras semanas do mês são 2 semanas onde esses repasses são menores. A terceira e a quarta semana já são repasses maiores por conta da arrecadação que é feita sempre entre o dia 12 e o dia 17 do ICMS. E, eventualmente, algum mês que tem a quinta terça-feira do mês, também já não é um valor tão expressivo. Então, ele não é um imposto constante, ele tem variações dentro do mês mesmo, tem semanas com repasses maiores e repasses menores. E a principal característica é que o ICMS está diretamente ligado à situação da economia do momento atual. Então, quando você tem um consumo muito grande ou períodos de vendas maiores, ou seja, dezembro é um mês que você tem um repasse maior. O pessoal vai às compras. Vai às compras. Aí você tem janeiro, que é um período de férias, e até fevereiro você tem uma queda
da arrecadação do ICMS. Então, ele é um valor muito maior do que a gente arrecada com o IPTU, porém muito mais inconstante e imprevisível, porque assim, você tem uma margem, você estima um valor e dentro daquilo varia um pouco para cima, um pouco para baixo, diferentemente do IPTU, que tem a data da parcela única e dificilmente, sim, ele vem um valor bastante significativo, que como eu já falei no bloco passado, a gente pode aí sim se programar. O ICMS a gente já usa para as despesas de custeio, para manutenção de folha ou manutenção de serviço essencial, né? E o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que vem do governo federal, muitos falavam-se de que está bastante atrasado, defasado. Como que está em relação à Prefeitura de Ponta Grossa? O FPM, a gente nunca teve atraso do FPM. A gente recebe o FPM 3 vezes por mês, sempre dia 10, 20 e 30. Também ele sofre variações. A melhor parcela é a parcela do dia 30. Só que o FPM de Ponta Grossa tem uma característica, por conta das dívidas que o município já tem, que a gente já falou várias vezes, muitos parcelamentos ou empréstimos que foram feitos foram atrelados à parcela do FPM. A parcela do FPM do dia 10, normalmente ela dá cerca de 1.500.000 a 2 milhões essa parcela. A gente não vê esse dinheiro porque esse dinheiro a gente recebe o FPM e no mesmo momento já é descontado. Ou seja, quase um débito automático, né? As pessoas que colocam... De forma bem simplista, seria um débito automático. É isso aí. O dinheiro do FPM cai na conta da prefeitura e no mesmo dia esses débitos de empréstimos, de parcelamentos já são feitos e o dia 10 a gente tem uma receita muito baixa que quase hoje a gente nem considera esse valor de arrecadação porque ele já está totalmente comprometido. E isso é o que mais nos atrapalha, porque quando a gente tem essas situações, a gente acaba tendo a receita, não pode usar porque ela vai estar comprometida, e aí a gente acaba tendo que trabalhar com as prioridades, ou seja, todo mundo que vende para o município, todo mundo que presta o seu serviço, obviamente, tem o direito de cobrar no prazo certo e querer receber. Só que na função de gestor público, a gente precisa ter uma certa responsabilidade, porque existem alguns serviços que são essenciais. E se eles forem paralisados por falta de pagamento, aí realmente o impacto que a população vai ter em geral vai ser muito grande. Então, a manutenção de hospitais, o pagamento de combustíveis, porque senão a frota do município para de rodar, e aí eu fico sem ambulância, eu fico sem transporte escolar, e isso jamais pode acontecer. E aí a gente acaba tendo que, num período de dificuldade, nesse momento a gente consegue administrar sem dificuldade, porque eu tenho o IPTU que me dá uma garantia. Mas no segundo semestre realmente fica muito difícil, porque a gente tem que fazer aí uma escolha de pagamento baseado nas necessidades, e aí realmente fica difícil porque você olha que existem fornecedores, às vezes microempresários que estão em dificuldades, um valor não tão alto, mas eu preciso fazer a minha reserva para atender funcionalismo público, hospitais, que a gente passou aí o ano de 2014 um período bastante complicado, mas nós não atrasamos o salário dos funcionários nenhum dia, nós mantivemos o pagamento do FGTS em dia, estamos com a certidão, e os hospitais, a gente não teve fechamento de nenhum hospital ou paralisação de serviço por conta disso. E a partir de agosto ou setembro a gente implantou, aumentou além dos 2 hospitais, mais a UPA que passou a atender, que também é um valor bastante alto a ser pago. Claro que o benefício é muito maior do que esse valor, mas do ponto de vista financeiro bastante complexo, porque com mais de R$1 milhão por mês, que era uma despesa que não existia, e agora ela se tornou uma despesa prioritária. Então, isso causou um certo problema em 2014, e aí 2014 foi especialmente difícil, porque a gente sofreu muito com os bloqueios trabalhistas. Os precatórios. Os precatórios, exatamente. Que tem realmente, é recorrente, né? É recorrente, existem várias, né, tem servidores, logicamente, que
que eles vão atrás dos seus direitos, que vai decidir a justiça se tem direito ou não entra nesse mérito. Mas a questão é que muitos servidores também estão no exercício ali da sua atividade e entram realmente com ações contra o município tentando reaver alguma parcela. E o ponto principal disso é que o município ficou 7 anos sem repagar o FGTS de ninguém. Então, realmente é um direito líquido e certo dos trabalhadores. Os servidores ficaram por 7 anos... Que está estourando agora. E que a conta ficou para... A conta ficou. Ficou para ser paga. A gente nem julga o mérito se eles teriam direito ou não. É óbvio que eles teriam e a nossa obrigação é pagar. Só que se a gente tivesse... Só que não dá para parar a máquina por atender. Conta disso. E é um pouco pior, né? Porque se eu tivesse um planejamento, um valor que eu fizesse e adequasse na minha realidade, mas como são obrigações que não foram pagas no período certo e os servidores tiveram que buscar o seu direito na justiça, no momento em que a justiça julga, na sequência eu tenho que pagar. E aí esses bloqueios acabam acontecendo na conta do município, muitas vezes sem a gente saber que eles vão ser bloqueados. Então, a gente faz uma programação de pagamento e quando vai executar aquela programação, você acaba sendo surpreendido que o dinheiro já não está mais disponível. Então, isso realmente atrapalha bastante. Newton, 2 questões que eu gostaria de tratar contigo, aproveitando a sua presença. Uma delas é a operação de crédito, né, que a gente sabe, acompanha aí, sempre quando é votado o projeto do orçamento do município para o próximo ano, já há uma previsão para as operações de crédito, que são aqueles recursos via aí Paraná Cidade, que vem através de financiamento para o município, né, para as mais diversas obras de infraestrutura. Para esse ano, existe previsão aí de operações de crédito? A gente já tem operações de crédito de anos anteriores que ficaram liberadas e nesse momento a gente está com uma operação de 15 milhões junto ao BRDE que está sendo votado na Câmara. BRDE? BRDE. A gente está esperando que seja aprovado em breve, porque a gente possa... Para pavimentação? Se eu não me engano, são 10 milhões para pavimentação e mais 5 milhões para a reforma do parque ambiental. 10 para pavimentação e 5 para o parque ambiental. Exatamente. Tanto que o processo licitatório do projeto do parque ambiental já está em andamento também. Está em andamento. Já está em andamento a licitação. Para fazer o projeto. O projeto, exatamente. Aí com a liberação da Câmara e de posse do projeto, a gente vai fazer a contratação junto ao BRDE. Certo. A questão de empresas, né? Na verdade, novas indústrias. A gente está aí com a DAF Caminhões operando, a Ambev deve começar a operar também em breve, outras empresas se instalando no município de Ponta Grossa. Quando que a arrecadação dessas empresas vai refletir no orçamento do município? No caso da DAF, a gente já sente uma parte desse reflexo. O maior reflexo da arrecadação da DAF, da ampliação da Tetra Pak, da Continental, a gente já vai ter no próximo ano, 2016. Como a Ambev deve começar a operar agora, final do mês de março, mês de abril, que eu não sei a data que eles vão iniciar a operar, mas é ainda no primeiro semestre desse ano, esse reflexo vai ser só no ano de 2017 aí. Ele já é um pouquinho mais, porque normalmente eles são com 2 anos a empresa começa a operar em 2015, o reflexo na arrecadação por conta do repasse ele vai ser em 2017. E a perspectiva para a evolução do orçamento do município, com a entrada, né, desse imposto que vão vir dessas novas indústrias, é uma perspectiva de um grande salto, né? Hoje, se eu não me engano, o orçamento do município... 655 milhões. 655 milhões previstos para este ano. Para esse ano, exato. Por exemplo, lá para 2017 podemos chegar aí chutando a quanto, mais ou menos? É uma conta muito complexa. De ser feita. A gente estima que ele vai crescer aí normalmente o orçamento cresce de 6% a 7%. Que é a inflação. Que seria a inflação. Infelizmente esse número está tendendo a crescer, que não é bom. Muita gente fala que não é esse, já está mais, mas para fins de mercado está em 6%. Está em 6%, 7%. A gente estima aí que a gente vai conseguir ter um crescimento real de talvez chegar aí a 15%, talvez até 20%. Isso poderia levar o nosso orçamento para 800 milhões. Mas, em contrapartida, não é só a indústria. A gente precisa de como o mercado em si vai reagir, porque se a gente seguir nessa tendência de retração, ou se não é retração, mas de estagnação, de não crescer,
talvez esse número caia. Se a gente conseguir reverter o cenário nacional, talvez a gente cresça até mais. Então, assim, como é indústria, como eu já falei, e os impostos são indiretos, foge um pouco do controle do município. O que o município pode fazer é criar políticas públicas de atração de indústrias e que aí sim, quanto mais indústrias eu tiver ao redor, mais a região se torna atrativa para novos segmentos e aí com essa diversificação e aumento de emprego e o aumento de pessoas e o aumento de produção da cidade, a gente vai ter, obviamente, um reflexo no orçamento, na arrecadação. Por isso que quando a gente fala que nós estamos trabalhando com um plano de governo onde a atração de indústrias e fornecer infraestrutura para essas indústrias, são investimentos altos que têm que ser feitos. Para você ter uma noção, a gente tem aí, hoje tem uma obra de pavimentação no Distrito Industrial lá, que está iniciando agora, são cerca de 1.300.000 só em pavimentação para infraestrutura para as indústrias. Que com essa infraestrutura as indústrias se instalam e começam a produzir, mas isso leva de 2 a 3 anos, mas o desembolso é imediato. Então, assim, é um trabalho que está sendo feito, que vai ser deixado ao município, que no futuro certamente vai ser muito importante e vai ser significativo. Mas a gente acaba investindo agora para colher o fruto no futuro. A médio prazo. A médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Exatamente. Tá certo, Adalton. Eu gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no programa Doc.com. É sempre bom estar levando ao nosso telespectador informações referentes ao nosso município, as contas, né, como estão aí as finanças do município de Ponta Grossa e também informações como essa que você passou de uma operação de crédito aí que vai resultar em mais pavimentação e na reforma do parque ambiental, entre outras informações que você passou para a gente. Eu agradeço. Eu também agradeço a oportunidade, estou à disposição quando quiser, é só nos ligar que a gente vem conversar contigo. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o secretário municipal de gestão financeira, o Dailton Souza, sobre a questão de arrecadação, IPTU, e que envolvem aí as finanças do município de Ponta Grossa. Com isso, encerramos o programa Doc.com desta semana. Você que quiser rever o nosso programa, assim como todos os demais anteriores, eles estão aí no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. Você quiser escrever para a gente, mandar a sua mensagem, a sua opinião, a sua crítica, o nosso programa, o nosso e-mail, né, o endereço eletrônico é o programadoccom@gmail.com e você também já sabe, já se acostumou a procurar informações sobre Ponta Grossa e região no nosso blog, no www.blogdodoc.com. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.